Porque mesmo no meio espírita, ainda é difícil entender a vinda de Jesus? Ou estou enganada? Eu não diria no meio espírita, no meio católico, no meio protestante evangélico ou no meio ateu. Não, é uma questão de pessoalidade mesmo, né? Nós somos seres ainda um pouco frios em alguns aspectos que transformamos a racionalidade em racionalismo. Então, não é uma dificuldade no meio espírita. Muitas vezes também, aí sim no meio espírita, é que as pessoas dividem aquilo que não é divisível. Quando se coloca que a doutrina espírita tem tríplice aspecto, não, o tríplice aspecto não é ciência mais filosofia mais religião. Não é algo cartesiano. Isso é ciência, isso é filosofia, isso é religião. Não. O tríplice aspecto é um conjunto que não se separa. Cientificamente se filosofa, filosoficamente se pesquisa, moralmente se analisa, moralmente se pensa. Então é um conjunto, não se separa. Então Jesus, ele não é o arquétipo de religião. Jesus é o ser que nos trouxe ensinos. Jesus não criou religião. Jesus não é o fundador do cristianismo. Aliás, a palavra cristão é uma criação, não vou dizer criação de Lucas, mas é um relato de Lucas, quando ele escreve lá no Atos, no capítulo 11, dizendo, pela primeira vez em Antioquia foram chamados cristãos. Então, o termo cristão surge depois de Cristo. Então, é porque muitas vezes se tenta-se no meio espírita, algumas vezes, melhor dizendo, tenta-se no meio espírita afastar o sentimento de religiosidade por causa de confusões das religiões. E aí criam-se palavras pejorativas, isso é igrejismo, isso é religiosismo, a doutrina espírita é eminentemente científica. Não, não, não. A doutrina espírita não é eminentemente científica, a doutrina espírita não é eminentemente filosófica, a doutrina espírita não é eminentemente religiosa. A doutrina espírita é simultaneamente um tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, sem separações. Porque fala-nos Kardec, ciência de características filosóficas e consequências morais. Fala-nos Kardec na conclusão de número 5 do Livro dos Espíritos, conclusão de número 5. Com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Nos fala Kardec na conclusão de número 7 do Livro dos Espíritos, conclusão número 7 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo se nos apresenta sobre tríplice aspecto, o das manifestações, o dos efeitos morais advindos dessas manifestações e da aplicação desses efeitos morais. Daí 3 tipos de seguidores: os que veem no Espiritismo somente uma ciência de observação, os que percebem efeitos morais advindos da manifestação e aqueles que aplicam em si esses efeitos morais. Esses são, palavras de Kardec, esses são os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Palavras de Kardec. E não lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no Livro dos Espíritos, conclusão número 7. Então não fiquemos boiando na superfície da doutrina espírita, separando aquilo que não é para ser separado, aquilo que é uno, aquilo que é indivisível, ciência, filosofia, religião.